Bom, nossa matéria de ética pastoral, a gente acabou de ver a definição de ética também. Ética, eu vou colocar as coisas em ordem para ficar bom, porque se eu não colocar a mão na massa, não vai ficar bom. A ética não se cria sozinha, tá bem? A ética tem uma exigência de uma operação, um sistema operacional. Isso é ética. Tem os operadores. Vamos arrumar o espaço? Vamos. Como que a gente quer? Quem vai fazer? Como que nós vamos fazer? Quando que nós vamos trabalhar esse negócio aqui? Está organizando o espaço social. Isso é ética. Agora, a gente está estudando ética pastoral. E aí vem, por que é chamado de pastoral? Aí, definição de pastor. Quem é o pastor? O pastor é o líder, é aquele que faz a leitura, a aula de liderança cristã. Só que a metáfora está dizendo que o pastor, quer dizer, você tem um pastor, você tem o episcopoi, que é o supervisor, e você tem o regiomai. O regiomai é o líder, é o pastor. Qual que é a metáfora? O pastor é aquele cidadão, aquele homem que vive com o seu rebanho. Ele vive, mas ele não é ovelha, ele é o pastor. Por isso não tem como nivelar, entendeu, o pastor com as ovelhas, porque a gente vive num sistema de democratização e o pessoal que não sabe o que é democracia quer mandar no pastor. Só que a metáfora não permite isso. A metáfora não permite. Jesus ele falou: olha, eu sou o bom pastor, não tem ovelha dando a vida por mim, eu dou a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a ovelha tem que ouvir a voz do pastor e me seguem. As ovelhas devem seguir o pastor, ele é o líder. Então a gente não pode deixar se encantar, tá bem, pelo canto da sereia, de que está nivelando todo mundo. Eu mando no pastor, eu dou ordem no pastor, eu julgo o pastor, eu coloco o pastor, eu tiro o pastor. Aí você está quebrando a metáfora. Que existem pastores na igreja, você tem que tomar cuidado com o pessoal da igreja cinza, tá? Que eles dizem que não, Deus não estabeleceu pastor, porque pastor não é cargo, é dom. O certo é ancião. Nem conhece, não sei nem. Não perca tempo conversando com esse povo, eles não conhecem. Eles não têm a paciência que você tem de levar a sério as escrituras para poder estudar e conhecer. Então nem perca tempo, eles só te irritam. Só te irritam. Só te faz o favor de estragar seu dia. Evita, diz o apóstolo Paulo, falatórios inúteis e profanos que não levam a nada, só causam burburinho. Evita. Todo esse pessoal da igreja cinza ali, esquece. Não sabe nem do que está pensando, quanto mais falando. Então o pastor é uma função, um dom e uma responsabilidade. E é um chamado, é uma vocação e é um ministério. É uma pessoa que foi preparada, separada por Deus para tomar conta da igreja como rebanho. A igreja tem que ser rebanho. E aí nós vamos ter que ver o passo a passo do pastor. Quer dizer, ele não é ovelha, ele é o pastor, ele é o líder, ele vai à frente, ele conduz o rebanho. E ele convive com as ovelhas, ele pega o cheiro da ovelha. Aí diz a metáfora o seguinte, é ele que dá nome para as ovelhas, porque as ovelhas elas têm uma audição boa, mas elas têm uma visão curta, elas não conseguem enxergar muito longe, e por isso que elas têm que andar em rebanho, uma grudada na outra. Elas andam em rebanho, uma grudada na outra, e aquela que é a super ovelha do rebanho, coloca-se um sininho nela. Coloca-se um sininho, aquele sininho é próprio dela, só ela tem. E o rebanho, na hora que está nascendo a ovelhinha, duas coisas acontecem com ela. Essa é a metáfora dos antigos. Como se toma conta das ovelhas hoje, mais no interior, eu não posso dizer, tá bem? Modificou, lógico, né? A agropecuária mudou tudo. Mas o que acontece? Na antiguidade, a ovelhinha está nascendo ali, quem tem que fazer o parto é o pastor. É ele que tem que estar ali na hora que a ovelhinha está nascendo. Porque a primeira voz que ela tem que ouvir é a voz do pastor, por causa da memória dela. Na hora que sai, aí ele já coloca o nome. O seu nome vai ser Dolly, eu vou te chamar de Dolly. Já fala para ela, a primeira voz que ela ouve, antes do balido, tá? Antes dela soltar o primeiro balido, né? E pega o sininho, que é um sino que é idêntico ao sininho do cajado, tá? Idêntico. Pega aí, ó, balança no ouvido da ovelha. Balança. Ela tem memória auditiva. Pronto. A partir daquele momento você pode soltar essa sua ovelha aí, deixar ela ir andar no meio de outros rebanhos. Outros rebanhos. Só que geralmente ela anda com o próprio rebanho, por causa do cheiro
E por causa que uma das ovelhas ali leva o sininho, é o sininho do cajado do pastor. O sininho ou está no cajado do pastor ou está no pescoço da ovelha. Isso aí são as metáforas, tá? Para a gente poder entender a questão da ética pastoral. Peguei a ovelha mais gorda, a líder, né? Coloquei o sininho, ela vai para lá e as ovelhas vão andando com ela. Tudo quanto é canto, vai andando. Só que antes do sininho, qual que é o maior sinal de autoridade para a ovelha? É a voz do pastor. Então, ela tem uma memória auditiva. Se ele estiver lá a 500 metros, ele chamar Dolly, e a ovelhinha tocar o sininho que está no pescoço dela, ela vai para onde está o cajado do pastor, porque ele chamou pelo nome. Ela sabe reconhecer a diferença da autoridade da voz e do sino. Se a voz não está falando nada, ela segue o sino. Como ela não enxerga muito, então elas têm que andar tudo em rebanho, tudo grudado uma na outra, tudo. Não enxerga muito. Passou de 1,5 m, ela fica tudo míope, ela se perde. Tem que andar em rebanho, tem que andar. Então, como ela não enxerga muito, é pelo cajado. Opa, contei as minhas ovelhas aqui. O que faz o pastor então na hora de contar as ovelhas? Aí ele pega o cajado dele, pega o sininho que estava lá na ovelha, por causa que o certo é a ovelha líder trazer as ovelhas com ela. Agora ele pega e desamarra o sininho e ele coloca na ponta do cajado e começa a balançar. Ele começa a balançar, para não ter a necessidade de falar. Aí estica o cajado. Quando ele estica o cajado, aí ele começa a chamar pelo nome e elas vão se organizando. É um negócio assim de Deus, sabe? A natureza começa a chamar as ovelhas pelo nome que ele colocou e elas vão passando por baixo do cajado. Aí você vai entendendo lá a metáfora que Jesus contou, né? A parábola da 100ª ovelha. Ao contá-las todas, não é que ele contou 1, 2, 3, 4, não, é que ele contou Péricles, Gilberto, Vanderlei, e aí cada um na sua. Vanderlei estava lá longe, aí ele ouviu, aí ele vem, quando ele passa, aí vai Gilson, aí o Gilson passa. Elas vão se organizando e entrando no aprisco, negócio extraordinário de Deus. Aí Jesus conta na parábola dele que as 99 ele chamou pelo nome. Não seguirão o estranho, porque não lhe reconhecem a voz do estranho. O que fazem os pastores lá no Oriente Médio até o dia de hoje? Vão lá 5, 10, 15 pastores lá e eles soltam os rebanhos dele tudo junto, no mesmo pasto, não tem problema nenhum. Aí eles ficam num acampamento e lá no acampamento eles deixam lá o pessoal tomando conta, né? Os capangas, né? Vamos chamar assim. Só que na hora de fazer a contagem das ovelhas, cada pastor vai para um canto e cada um começa a chamar ao mesmo tempo as suas ovelhas. É uma algazarra, é barulho de balido de ovelha, de sininho de ovelha e de voz de pastor, todo mundo chamando ao mesmo tempo, cada um num canto. E aquilo lá no Oriente Médio é uma concha acústica, dá para ouvir a mais de 500 metros. Aí elas, que estavam tudo junto, elas começam a se separar, cada ovelha começa a ir para o seu pastor. É uma mágica, não é uma mágica? É uma coisa natural, de Deus. Escola dominical amanhã. Escola dominical amanhã. Essa é a metáfora que Jesus usa, ele sempre usa, sabe, eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas, não seguirão a voz do estranho. Não adianta chamar pelo nome, não adianta chamar pelo nome. Eu sou pastor também, mas chama pelo nome o Felipe, não atende. Por quê? Porque o Felipe só atende o pastor dele. Isso é a natureza. Então agora, e outra coisa, os pastores eles moram à distância, quer dizer, eles deixam a família em casa, a família, e eles vão andar com seus rebanhos. E eles precisam andar com esses rebanhos, às vezes eles ficam 6 meses ou 1 ano sem voltar para casa. Eles convivem com as ovelhas, porque tem que ir atrás de pasto. Aí as ovelhas estão aqui nesse pasto, comendo aqui, porque o outro está seco. Aí vai para o próximo pasto, come lá, depois volta. Quando ele volta, é porque esse pasto aqui está mais verde. E a família do pastor anda com ele? Não. A família do pastor está morando lá na cidade. Quer dizer que ele vive mais tempo com o rebanho do que com a família dele. Outra metáfora. Então na hora que eu vou falar o seguinte, olha, ética pastoral, você só tem que fazer a ponte, é só ligar os pontinhos. Sabe aquela matéria lá que você nem sabia escrever, que a sua professora falou, ligue os pontinhos? É só isso. É só você ligar os pontinhos, você tem que usar. Por que ética pastoral? Porque o pastor, ele precisa participar, ele não gera a ovelha, mas ele tem que participar do nascimento das ovelhas. Ele tem que se apresentar para elas como pastor. A igreja tem que reconhecer no líder que está ali na frente a voz maior. Quem são os sininhos? Os sininhos são os líderes do departamento.
Quem é que amarrou o sininho lá no pescoço da ovelha líder? Foi o pastor. Quer dizer, quem é que determina quem vai tomar conta de qual departamento? É o pastor. Não é democrático, não é as ovelhas que escolhem qual é o pastor a ovelha que vai me pastorear. É o pastor que escolhe quem que é a ovelha que ele vai amarrar o sininho. Isso é ética pastoral. É uma responsabilidade que Deus deu para ele. Quem é que você vai colocar para tomar conta da tesouraria, secretaria, irmãs, escola dominical? Ele vai amarrar o sininho no pescoço desses irmãos aí. São eles que vão reunir o rebanho. O pastor tem condições de ficar o tempo todo andando para lá e para cá com um sininho no pescoço? Não tem. Ele vai fazer o quê? Vai tomar conta do acampamento junto com os outros pastores. Reuniões administrativas, supervisionais, construção, pagamento de conta, abertura, não sei o que, processo, um monte de coisa o pastor tem que tomar conta. Além da vida devocional da igreja. Dá para fazer visita para todos os membros da igreja? Uma igreja desse tamanho aqui, por exemplo, 2.500 membros? Não dá. Humanamente inviável, humanamente impossível. Precisa ele fazer visita para os 2.500 membros? Não. Para quem que ele vai fazer visita então? Visitas pontuais. O pastor, ele vai fazer visita pontual. Quer dizer, seus obreiros, ele deve fazer visita. Aí sou eu que digo assim, obreiros, o pastor tem que conhecer. Ir na casa dele, orar com ele, com a esposa dele, com os filhos dele. Tome conta dos seus obreiros, dos seus líderes. É gente que você está amarrando a cordinha no pescoço, ao sininho. Porque o pastor tomando conta dos seus líderes, ele está fazendo algo bom, está fazendo uma formação ministerial. E esses líderes vão tomar conta dos seus departamentos, das suas igrejas, do setor inteiro. E vão fazer as visitas que tem que ser feitas. O que não impede o pastor de ir visitar um membro, tá? Pontualmente. Está doente, né? Enfermo, preso. Vai ter muito crente preso daqui a um tempo aí, né? Só chegar o anticristo no mundo, ou o espírito do anticristo que está aí, algumas leis esquisitas, tem que visitar o cara, tirar o cara da cadeia, né? Pagar advogado para ele. Aí o pastor tem que estar presente ali, é ética. Agora, foi preso porque estava roubando um carro ali. Opa, isso aí já é secundário, filho. Não é por causa disso aí que eu vou te visitar. Manda os advogados lá, dá uma assistência para a família, né? Por causa que perdeu um filho lá para o mundo presidiário. Mas é diferente. Não dá para o pastor estar em loco o tempo todo. Ele não é onipresente, é humanamente inviável. Desgasta a saúde, desgasta a família, desgasta o ministério e não toma conta de nada. Toma conta de nada. Você quer fazer tudo, né? Faz nada. Imagina um jogador de futebol que quer fazer tudo, né? Vai lá, falta, corre para a área, cabeceia, defesa, atacante, bronca do juiz. Esse cara não dura nada. Não dura nada. Aí tem um monte de pastor que está arrebentado e por causa disso. É o faz tudo. Abre a igreja, dirige o culto, canta os hinos, prega, limpa o banheiro, conserta as lâmpadas, toma conta das crianças. E o resto do povo? Faz nada. Se perdeu. Se perdeu. Não precisa. A metáfora do pastor é essa. Coloca o sininho no pescoço de alguém. Alguém vai tomar conta dos departamentos para você. E você vai para o acampamento com os outros pastores para poder falar qual que é o próximo passo que a gente vai abrir aqui. Para onde que a gente vai agora? Que hora que a gente vai organizar esse rebanho? Opa, está começando a chover. Vamos recolher? Funções administrativas do pastor. Ética pastoral. Eu agora sei que a melhor maneira de eu me tornar um homem ético é eu me organizar e eu deixar que pessoas também se organizem. Então essa aqui é a nossa ideia, tá bom? Pegaram aí a metáfora? Vive com as ovelhas, tem uma voz de autoridade. A voz do pastor não é o sininho, porque os sininhos são os líderes, mas a voz deles soa mais alto. Na hora de uma ovelha atender, aí tem que ter maturidade. Eu sou líder de um departamento. Eu falei uma coisa e meu pastor falou outra. E o que o meu pastor falou bateu de frente comigo, né, irmão Pérez? E as ovelhas seguiram o pastor e não seguiram eu. Eu vou me ofender com isso? Não, tranquilo. Sem trema ainda, né? Tranquilo. O homem mandou, o homem falou. A voz do pastor tem que ser reconhecida. E aquele que trabalha para o ministério, trabalha para o seu pastor. Reforça a autoridade de voz, a voz de autoridade do seu pastor. E isto, aí vem um negócio que difícil de descer pela garganta. Mesmo a contragosto. Mesmo a contragosto. Por causa da ética. Por causa da ética.
discordo terminantemente do que o homem acabou de falar ali. Só que é o seguinte, se eu bater o pé e bater de frente com ele, eu vou escandalizar o mundo. E você acha que o povo vai seguir quem? O sininho ou a voz? A voz, e você que é sininho, desce, filhão, vai aprender. Por causa que você, numa posição de pastor, precisa de alguém que, em público, tá bem? Saiba se comportar como se estivesse em público. Agora, quer fazer uma repreensão para o seu líder? Se você acha que tem condição de fazer uma repreensão para o seu líder, você vai ter que fazer essa repreensão para o seu líder no particular. E não é de igual para igual. Elias não é de igual para igual com Acabe. Não é. Porque o Acabe é rei. E o Elias? Profeta, não é de igual para igual. Pode ser olho no olho, mas é com ordem e respeito. O que faz o Acabe? Escuta, não és tu o perturbador de Israel? Falou assim com Elias. Aí Elias manteve a sua compostura e falou: eu não, você e sua casa. Só isso. Quando a Jezabel mandou cortar a cabeça do Elias, ele foi lá: eu sou o grande profeta Elias, vim aqui para tirar você, Jezabel, do trono. É bobo. Linha na pipa, meu. Foi se refugiar no Altíssimo. Melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos de Jezabel. Quer dizer que eu tenho que saber reconhecer que o profeta não é rei. Eu tenho que saber reconhecer que o líder não é o pastor. E que os pastores, eles humanamente cometem erros, cometem. E os erros do pastor são um problema por causa que ele é um erro público. Todo mundo viu. Todo mundo percebeu. Já que ele pecou em público, então eu vou repreendê-lo em público. Mas quem te deu essa autoridade? Mas quem disse isso para você? Eu sou um profeta de Deus. É mesmo? Você é um profeta de Deus? Na época de Elias, havia um homem chamado Miqueias e mais 7.000 profetas. Ou não tinha? Tinha Elias e mais 7.000 profetas. Miqueias escondia eles de 50 em 50. Pensa quantas cavernas esse homem teve. Olha o tamanho da propriedade do Miqueias, hein? Que se ele tivesse lá 10 cavernas, ele só conseguia esconder 500. Quer dizer que o cara tinha terra para tudo quanto é lado. E ele pegou os 7.000 e escondeu de 50 em 50. Cadê esses profetas tudo que não foi lá colocar a mão na barba de Acabe? Por que o profeta não foi? Porque Deus não mandou, filho. Isso é ética. É o temor ao Senhor. É ética. Eu vi tantos erros do meu pastor presidente, mas eu faço parte dos 7.000 profetas que tem que estar na caverna, escondido por Miqueias. É para lá que eu vou. Elias foi lá colocar a mão na barba de Acabe? Não foi. Ele não foi. Em algum momento você lê ele lá fazendo isso? Ele vai desafiar os profetas de Baal e os profetas de Azera. Esses aí ele desafia. Mas ele sempre manteve a ética com Acabe, mesmo Acabe sendo um cara ímpio, hein? Ímpio. E Josafá? Josafá também era um rei. Ele tratou, em algum momento, ele tratou o Acabe com desdém. Você é rei da rebelião? Não, foi ético com ele também. Participou lá, participou da conferência, ouviu os profetas de Acabe, mandou chamar o Micaías lá no cárcere, ouviu o Micaías também. Ética. Para que eu preciso de ética? Por causa que eu vou entrar em conflito com pessoas que não me desce, só que por causa da função, do cargo, do povo, tá? Da consciência, eu trato essa pessoa com dignidade, com respeito, a honra que o cargo dela exige, tá? Aí alguém que não gosta dele, o irmão Gilberto, pega e fala o seguinte: eu não entendo você, Rogério, você está comigo aqui, cara? Eu ouço você. Eu não acredito que depois você vai lá e deita água na mão dele. Eu não acredito. Por causa que eu vi tantas coisas e falei para você aqui, como que você consegue? Eu não conseguiria. Aí eu digo para ele: irmão, se eu fosse você, talvez eu não conseguiria, mas só que você está na representação de algo muito maior do que você. Você tem que ter essa consciência. Eu não estou representando a mim mesmo. Eu estou representando algo maior do que eu. Então, se Deus não me autorizou e não me disse em sonho, visão, revelação, ou por uma palavra de profecia, vai lá na barba dele e fala, não vou. Eu não vou mesmo. Essa é a orientação que eu passo para vocês também. Se o irmão Gilson não me deu, sabe, a abertura para que eu chegue lá e fale para ele de algumas coisas que eu acho assim
que são extremamente danosas para ele não me deu essa abertura, eu dependo de uma revelação de Deus para mandar falar alguma coisa para ele. Deus não mandou, o Gilson não me deu abertura, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou andar com ele, vou esperar o momento oportuno, a hora oportuna. Uma hora ele me pergunta, se ele me perguntar, respondo, se não me perguntar, não falo nada, nem perco a amizade. Isso é ética pastoral, porque o pastor é uma pessoa pública, eu não posso me intrometer na sua vida particular, eu não posso. Eu vi uma foto sua, aí a gente vai entrar num negócio terrível, né? Eu vi uma foto sua lá no Facebook, você estava de regata. Facebook é seu, tá? Facebook é seu. A vida pessoal é sua. Quem tem que zelar pela sua imagem é você. O mínimo que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer é o seguinte: vou podar suas oportunidades, entendeu? Se você é um representante de departamento, estou falando de líderes, tá? Se você é um representante público também, se você sabe que a ética da nossa igreja não permite que um obreiro se apresente assim, o mínimo que eu vou fazer é podar suas oportunidades, né? E na hora que você reclamar, falar: irmão, tem uma situação que é assim, assim, assim. Vamos resolver? Não, o Facebook é meu, então tudo bem, não é meu. Agora, para a igreja não dá. É o que às vezes nossos pastores eles têm que esclarecer para líderes de mocidade. A menina é regente da mocidade, o rapaz é regente da mocidade, líder da mocidade. Aí ele tem que esclarecer para aquele cidadão que agora que ele está executando uma função pública, ele perdeu algumas liberdades. E que não dá para ele usar o Facebook dele, lá vão ter como ele pensava que poderia. Ele vai ter que se virar para limpar aquilo lá. Ele não quer limpar, tudo bem. A amizade é a mesma, só não vai poder ter as mesmas liberdades. Ética. Só que ética vai exigir transparência também. E espírito pastoral. Não estamos lidando com um inimigo, entendeu? Não é inimigo. São ovelhas. Só que ovelha quebra a perna, cai no barranco, se mete no meio dos carrapichos, suja toda, né? Ovelha se machuca. E imagina se a ovelha que se machucou é aquela que tem o sininho no pescoço. Se um cego guia outro cego, cai todo mundo no abismo. É Jesus falando da metáfora da ovelha. Coloquei uma ovelha cega para tomar conta do rebanho, vai cair todo mundo no abismo. Vai cair. Então tem que corrigir isso daí. Bom, eu vou passar aqui a matéria para o Felipe, né? Como que você está aí de história de Israel? Está preparado ou não? Vai para dar continuidade? É um homem sabido, né? Quer uma semana mais de preparo. Eu vou dar uma semana para você.